som. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Tá bom ou não tão que esquentou? Tá bom ou não tá? Tá não? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite que está tão agradável o clima, para você se colocar em pé. E nós passamos um tempinho em oração. E antes disso, eu posso te convidar, se você se sentir à vontade, a você vir pelo menos um banco mais para frente, só para a gente ficar mais juntinho. Olha pro outro e move assim. A gente pode ficar mais junto, mais perto, mas aproveitando que estamos no clima do calor e ficar assim. A palavra de Deus diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em. Então, e se a gente vê unido assim bem pertinho? Mas eu não sei como foi a sua semana. Eu sei que hoje você escolheu estar na casa do Senhor. Aleluias! É o primeiro dia. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu queria te convidar, se você se sente à vontade, escolher um parceiro de oração e estar passando um momentinho orando um com o outro, abençoando a vida de quem está perto de você, talvez na sua frente, talvez atrás de você. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, um pela vida do outro, amém? Pode juntar aqui, Lívia, um grupo de 3. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos. Que bom, Senhor. Como diz o salmista, Senhor, nós nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. A tua palavra diz que a tua casa seria chamada casa de oração. Obrigada por este lugar, por essas portas que se abrem, aonde o teu povo pode subir, Senhor Deus, para te invocar, para cantar louvores a ti. E nessa hora, Senhor, nós queremos interceder uns pelos outros. Nós somos o teu povo, Senhor, somos ovelhas do teu pasto, do teu pastoreio, Senhor. Derrama sobre nós a tua porção do teu Espírito, renovo, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Renova as nossas forças, como nós aprendemos nesta manhã. Seja a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é o que nos faz cantar, Senhor. Renova a nossa mente, toca nos nossos lábios, Senhor, que nós possamos, Senhor, abençoar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Meu Deus, abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos brilhar a tua luz aonde a gente estiver, no meio da nossa casa, Senhor, entre relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, irmãos, vizinhos, empregados, trabalhadores, estudantes, Senhor, que a tua luz, Senhor Deus, possa brilhar neste mundo de trevas através de nós, ó Pai. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor, e nos enche de ti. Sacia a nossa fome, a nossa sede, Senhor. E nessa noite nós queremos te dizer que nós somos teus, Senhor. Somos, Senhor Deus, os teus filhos, e tu és o nosso Pai. Habita no nosso meio, nos enche, Senhor, nos recebe, nos renova. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e a tua igreja diz amém. Abençoe aí quem está perto de você, elogia a roupa, dá aquele sorriso, em nome de Jesus. Aleluias, adore ao Senhor conosco com alegria nessa noite.
Cristo
nós te glorificamos, Senhor. Somente Tu és santo, somente Tu és o leão da tribo de Judá. O Senhor morreu, mas o Senhor reviveu, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos passar a palavra para a diaconisa Eliane. Queremos dar os bem-vindos a Nicole, que está com a gente pela primeira vez. Deus te abençoe, seja bem-vinda aqui. Em nome de Jesus, eu não sei se tem mais alguém que está nos visitando, mais alguém que está aqui. Como a igreja diz, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É porque Ele ressuscitou. Você está hoje aqui com vida, tendo a oportunidade de adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é santo. E esse é o momento que nós vamos estar lendo a nossa palavra lá em um texto muito conhecido, Marcos capítulo 12, no verso 41 ao 44. Nós vamos estar falando da oferta da viúva pobre. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Marcos capítulo 12, do verso 41 ao 44. Amém, irmãos? Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía e todo o seu sustento. Esse texto ele é muito conhecido, e o que me chamou muita atenção é que Jesus ele estava sentado diante do gasofilácio. E Jesus ele está aqui. E não é sobre a quantidade que você vai depositar no altar. É sobre como está o seu coração, daquilo que Deus tem te confiado, tem te proporcionado. Aquela viúva, ela depositou o que ela tinha, o de melhor, ela colocou no altar. E aqueles homens, embora com tanta quantidade, eles simplesmente colocaram aquilo que estava sobrando. Deus não é Deus de sobra. Deus, ele é Deus por inteiro, Ele quer você por inteiro. Ele não quer o que sobra, não é o resto do seu tempo, não é o resto do seu dinheiro, não é o resto daquilo que você está ali, já não sabendo nem mais o que fazer, você vai vir aqui depositar no altar. É como essa viúva, é dar o seu melhor, dar o que você tem de melhor. Jesus, ele está vendo o seu coração. Às vezes você vai impressionar homens com aquilo que você coloca aqui no altar, mas Deus, ele sonda o seu coração. E para Ele o que importa é o seu coração. Sendo pouco, sendo muito, mas a intenção do seu coração é que realmente comove o coração de Deus. Que você nessa noite que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, o Senhor está aqui. Embora visivelmente a gente não vê, mas eu já senti a presença, Ele está na casa. E Ele está vendo o que você vai vir aqui depositar no altar. Às vezes você não vai vir aqui depositar o dinheiro, porque às vezes você não tem o dinheiro. Deus, Ele realmente, Ele está querendo ver a intenção do seu coração. De repente, você está indo no seu banco, não precisa trazer o dinheiro, mas deposita o seu melhor aí onde você está, às vezes o seu tempo, a sua vida. Preste atenção no que você tem feito, no que Deus tem colocado na sua mão. É necessário que você preste atenção. Que não é sobre dízimo e sobre oferta apenas em questão financeira. É lógico que nós precisamos, irmão. Nós estamos na igreja agora, né? Ar-condicionado aqui, nós estamos naquele calor. A gente precisa da manutenção da igreja.
Então a gente não pode ser hipócrita de falar que nós não precisamos do dinheiro. O dinheiro é necessário, mas o dinheiro não é tudo. Porque se o dinheiro fosse tudo, aqueles homens ricos estavam ali recebendo o aplauso de Deus. O dinheiro ele é necessário, mas ele não é tudo. Então o que Deus colocou na sua mão, que você deposite no altar com gratidão, porque Deus está vendo o seu coração. Amém? Vamos estar orando, vamos colocar de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando o Teu nome. Obrigado, Jesus, por esse momento de dízimos e oferta, que é uma forma de adorar o Senhor da mesma maneira. Depositando, Deus, aquilo que o Senhor nos confiou, e entendendo que somos apenas mordomos do Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo, as nossas finanças, a nossa vida, Senhor. Diante de tantas circunstâncias, Senhor, que às vezes nós deixamos a desejar, Senhor, e talvez nós não conseguimos te pressionar assim como aquela viúva te pressionou naquele dia. Mas tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos de verdade, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a entregar o melhor para Ti, seja do que o Senhor tiver colocado nas nossas mãos. Mas nós vamos entender que somente o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Abençoa, Senhor, as mãos que vão receber esse dinheiro. Dê sabedoria e discernimento para administrar conforme a Tua vontade, porque tudo aqui é para o Teu reino e para a Tua glória. Esteja abençoando aqueles que vão trazer também. O Senhor está vendo o coração dessas pessoas. Esteja abençoando, ó Deus, conforme a Tua palavra, com sorte de bênção, bênção sem medidas. É o desejo do nosso coração. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, e os pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração mudou, meu nome trocou, liberto fui.
do Senhor nessa noite. Aleluias. Não era um sonho, era realidade. De ouvir a cidade santa, para os crentes sendo preparados. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Ele dará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com Cristo a vida eterna ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não haverá mais dores aqui, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu próprio fim. Não haverá mais dores aqui, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu Glória ao teu nome, Jesus. Ali como diz em Apocalipse 21, todos nós que seguimos a Ele veremos a glória. Assim como João viu, eu também quero ver. E quero que você também veja. Porque não é um sonho, vai ser realidade. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais tristeza. Ele estará conosco todos os dias, aleluia. Exalte a esse Deus. Glória ao teu nome, Senhor.
acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. És a nossa força, a nossa segurança. Glória te damos, Jesus, por termos livre acesso a ti, Jesus. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. A dor foi tão grande, foi tão forte, que nós não podemos nem mensurar. E Ele conquistou somente por nós. O teu perfeito amor sofreu tamanha dor e veio além da cruz. Morreu o meu Jesus, morreu o meu Jesus. O teu perfeito amor sofreu tamanha dor. Ele viveu além da cruz. Morreu o meu Jesus, morreu o meu Jesus. Eu fui redimido, aleluia,
culpa que era minha foi o Senhor que carregou, Jesus. E sabemos que não foi fácil. Oh Deus, na verdade nós nem imaginamos o quanto foi difícil, mas o Senhor suportou tudo aquilo por nós. Como somos gratos a Ti, Jesus. Como queremos entregar os nossos corações diante do Senhor, em espírito e em verdade, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Obrigada, porque fomos redimidos pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada, Jesus, porque temos livre acesso ao Senhor diretamente a Ti, através das orações. Queremos nos humilhar e nos entregar diante do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos ouvir. E muito obrigada por nos atender, porque sabemos que o Senhor está disposto sempre a derramar o Teu favor sobre nós, mesmo não sendo merecedores. O Senhor está conosco a cada dia, a cada momento, a cada milésimo de segundo. Obrigada, Senhor, por ouvir o nosso clamor, a nossa oração e nos redimir a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Amém. Glória a Jesus. Amém. Estamos começando mais uma época de calor, né? Agora a gente tem que, primeiro, tá lembrando, é uma época que a gente também vem adorar a Deus, tudo decente, né? Então, eu espero que esse ano, à medida que o calor vai chegando, a gente lembre que também na casa de Deus a gente precisa também lembrar desse detalhe que a decência na maneira de vestir, na maneira de andar, seja aqui ou seja lá na rua, nós estamos representando Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E não somente isso, mas lembrar também que o Senhor não fica em segundo lugar, Ele também continua tomando a prioridade em nossas vidas e Ele deve ser honrado em qualquer momento, não somente no inverno, mas também no verão, para a glória dEle. Amém? Obrigado, meu irmão. Amém, thank you. E assim, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, lá em Provérbios 3, versículos 5 a 6, e fala justamente sobre, como os irmãos sabem, provérbios, os homens inclusive, eu convido você a estar compartilhando conosco esses tempos que nós temos nas reuniões dos homens, a cada 2 semanas estamos nos encontrando, e ali a gente está compartilhando e estudando em cima de provérbios. Tem sido uma bênção, mas é algo que já de novo aprendi a estar lendo. A gente tem basicamente um livro perfeito para a gente colocar dentro de um mês, um monte de palavras de sabedoria para a nossa vida. E aqui também tem algo que nos traz uma perspectiva em cima do conhecimento, e um conhecimento válido em relação ao nosso Senhor amado. É assim que eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé mais uma vez para a gente ler a palavra do Senhor em respeito às Escrituras, e em seguida nós vamos orar e estaremos nos sentando mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio e pedimos que seja o Senhor a ministrar com poder a cada vida, coração, fala no mais interior de nossas vidas ao Senhor e permite que frutos venham da palavra, transformação, mudança, conserto, esperança, o que for necessário, o Senhor ministra agora, de maneira específica e pessoal, pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Provérbios 3, versículos 5 a 6, então, nós lemos a palavra do Senhor que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Existe uma batalha, meus irmãos, em nossa mente, aquele passo de fé que nos leva a confiar no Senhor. De um lado, somos chamados a entender quem Ele é,
a colocar a nossa confiança nele, a abandonar a confiança em nós mesmos, a ver as coisas com olhos diferentes, esse mundo com olhos diferentes, coisas que o nosso Senhor nos ensinou, a palavra nas suas múltiplas histórias e experiências e testemunhos de servos do Senhor ali também nos trouxeram essa compreensão de como entender essa realidade. Mas a batalha da nossa mente que resiste, que luta por entregar ali o controle das coisas e da perspectiva desse mundo, meus irmãos, é difícil. E eu falo também, eu pessoalmente sou uma pessoa muito, assim, às vezes sou meio negativista, eu sou muito conectado com a razão, é difícil para mim às vezes me entregar por completo nos braços do Senhor. É importante compartilhar para os irmãos saberem que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Eu também já experimentei situações claras, miraculosas, onde o Senhor disse, eu estou aqui, veja o que eu estou fazendo, eu estou presente, e ver coisas mudando de maneira repentina, uma oração ser respondida quase que instantaneamente. Meus irmãos, eu já experimentei também milagre acontecendo na minha vida, desde pequeno, já como filho de pastor e dentro de uma casa missionária, a gente vê o que o Senhor fazia, depois também no meu próprio ministério. E eu sei que você já deve ter experimentado também essas experiências onde você diz, não é possível, Deus está presente no que está acontecendo. Então a gente sabe que milagres acontecem, a ação do Senhor acontece. Quanto mais nós mergulhamos no nosso relacionamento com o Senhor, nós mais entendemos que o Senhor está ali. Mas vai continuar existindo essa luta entre a nossa mente e o nosso coração, entre a nossa mente e o nosso espírito, que está querendo nos levar ao mergulho nas águas profundas do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor aqui fala justamente isso, não se apoie em seu próprio entendimento. E do outro lado começa falando, confie no Senhor. E não se apoie no seu próprio entendimento, confie no Senhor, e não dependa do seu intelecto, da sua razão somente, pense que ela merece, essa razão merece a sua plena confiança. Entender e aplicar a fé em nossas vidas, é um aprendizado que leva uma vida completa, meus irmãos. Nós ficamos e continuamos aprendendo, e crescemos nessa experiência, voltamos atrás num passo de falta de fé, quando esquecemos quem o Senhor é, esquecemos os milagres dele na nossa vida, daqui a pouco nos agarramos nele novamente, daqui a pouco estamos afundando nas águas, como Pedro, e o Senhor nos toma pela mão, e nos repreende pela nossa falta de fé, mas ainda assim demonstra a sua misericórdia para conosco. Essa é a batalha em que nós estamos. Existe algo errado com isso? Não, porque nós ainda somos limitados, nós ainda estamos nessa batalha contra o nosso pecado, contra o limite da nossa vida, ainda tomada de tantos problemas, mas ainda assim Deus está presente ali. É o que nós precisamos entender, é rasgar o véu dessa realidade material e entender que o espiritual está presente ali. Falando disso, existe um debate, inclusive levado muito a sério hoje em dia, de que nós vivemos dentro de uma matriz, que nós vivemos dentro de uma simulação. E é interessante que hoje em dia se leva tanto a sério no meio científico também, essa questão da possibilidade que nós estamos vivendo dentro de uma simulação, estilo de um computador. Quando na verdade nós olhamos em termos espirituais, a gente entende que a nossa realidade está contida dentro de uma muito maior, uma realidade espiritual, que contém, a própria palavra fala que a realidade, tudo que há, tudo que é, o que existe, está sendo sustentado pela obra, pelo poder, pelo agir do Senhor, o nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que tudo se sustenta. Então a gente entende que realmente nós estamos dentro de uma realidade maior. Só nos basta rasgar esse véu e podermos compreender melhor o que está por trás. A palavra do Senhor está cheia de exemplos assim. Do profeta vendo tudo que há, de haver o temor da guerra e poder ver anjos ali presentes que estão
batalhando por eles, pelo povo de Israel também, de poder ver o agir do Senhor presente, mesmo quando eles estão sendo perseguidos, o povo ali contra o mar, e por trás existe o exército de Faraó, e eles poderem ver o anjo do Senhor rasgando o mar, indo adiante deles, protegendo-os, guardando-os durante a caminhada, sempre uma maneira, seja como nação ou como indivíduo, o Senhor presente ali, tapando a boca de um leão, o Senhor alimentando um profeta que já está exausto de correr de uma rainha cruel, da gente ver exemplos onde discípulos, onde servos do Senhor, eles pensam que não existe mais solução, mas ainda assim o Senhor se mostra presente para eles. Crer é um exercício, é um treinamento de vida, é o continuar nos esforçando por alcançar essa realidade em nossas vidas. Eu não sei, meus irmãos, se vocês já assistiram um filme chamado de The Matrix. Alguns, por incrível que pareça, não viram ainda. Inclusive, eu tenho um sobrinho que ainda não viu. Eu fiquei muito escandalizado com ele. Porque, inclusive, é muito usado hoje em dia para falar sobre esse debate que há. E esse filme trouxe à tona um questionamento que já havia presente ali na mente de muita gente. Mas no filme da Matrix, existem as cores de pílulas oferecidas a Neo por Morpheus. Uma delas é a pílula azul, a outra é a pílula vermelha. Cada uma representava uma escolha filosófica, que iriam determinar o futuro de Neo, o que viria à frente, o que o esperava. É lógico que era necessário que ele pegasse a pílula vermelha, porque o filme não aconteceria, né? Então, pela ordem dos escritores do filme, era importante que ele tomasse a pílula vermelha. Mas, voltando aqui ao ponto, a escolha é que a pílula vermelha representava a busca pela verdade. Do outro lado, a pílula azul representava a ignorância, sem ameaças pessoais para a pessoa que ainda ia continuar iludido por uma realidade passageira, mas ainda não incomodado pelo que viria depois. É lógico que com a pílula vermelha, Neo estaria abandonando aquela ilusão e entrando agora numa realidade triste da humanidade. Eu não vou contar o filme, porque pode estragar para alguns dos irmãos, mas ele estaria entrando numa realidade triste. Ele estaria entrando também num tempo de luta, de guerra, ele estaria entrando em perseguição, ele estaria entrando em batalha, seria todo aquele conflito agora do bem contra o mal, que vinha com o tomar uma mera pílula vermelha. A figura do Red Pill e da Blue Pill agora continuam sendo comuns justamente pelo filme. Agora, você vai escolher qual pílula para a sua vida. Esse questionamento continua aí presente nos debates aí filosóficos e também nos debates entre amigos na internet. Talvez você já deve ter sido exposto a essa pergunta. Isso fala da impressão lá dentro que existe algo limitado com a nossa realidade física, essa realidade em que nós estamos aqui. Algo está faltando, não é tudo o que existe. E esse questionamento está dentro de qualquer pessoa que para pensar um pouquinho sobre a realidade da sua vida. Mas a pessoa tem a opção ainda, e a gente aplica para essa realidade espiritual, que já foi oferecida no passado, já desde o tempo do Velho Testamento, no Novo Testamento, com o Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos e discípulos. A igreja primitiva continuou sendo oferecida essa opção. Você vai pegar qual pílula? A vermelha ou a azul? Você vai continuar na ilusão de um mundo passageiro, ou você vai pegar agora a pílula que vai te abrir os olhos para uma realidade que você não conhecia? Você vai sofrer perseguição agora, você vai sofrer abuso das trevas, mas você vai ser vitorioso contra tudo que há, porque te espera uma promessa muito maior que os prazeres desse mundo de agora. É essa a opção que nós temos agora. Então nós estamos expostos a essa pergunta: crer ou não crer? Essa é a questão que nós debatemos agora, sobre crer
ou não crê. E é interessante que Provérbios, mesmo sendo o livro de pensamentos de um sábio sobre a vida, já pensou? Ele mesmo está dizendo que nós precisamos crer no Senhor, que não podemos confiar no nosso próprio entendimento. O sábio está falando que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O sábio está falando isso. Olha, não crer, acontece. Existem alguns que não creem por fraqueza. E Jesus mesmo, quando estava lá no monte com Pedro, Tiago e João, ele desce do monte e encontra os outros discípulos, cercados por uma multidão ali. Eles estão frustrados porque eles não conseguiram curar um jovem que estava possuído de um espírito imundo, um espírito que o atormentava com convulsões desde a sua tenra infância. E diante do fracasso dos discípulos e do sofrimento extremo do seu filho, o seu pai aproxima-se de Jesus e com uma esperança quase que esgotada, já sofrido, já machucado, ele chega para Jesus Cristo dizendo, isso está lá em Marcos 9, versículo 22, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o pedido dele. Agora, Jesus não elogia a maneira que o pai fala com ele. Ao ouvir de Jesus tudo que é possível ao que crê, o homem é confrontado com a necessidade de uma fé que ele próprio reconhece ser fraca e vacilante. Ele debate com lágrimas, ele desabafa com lágrimas o seu clamor por socorro, tanto pela ajuda para que ele se levante da sua descrença, como para que o seu filho venha a ser curado também, porque como pai ele se sente comovido, doído, machucado com o sofrimento do seu filho. Quanto à sua própria dificuldade em confiar totalmente, também ele pede ajuda ao Senhor Jesus. Em uma das declarações mais honestas na palavra do Senhor, a gente escuta o que ele fala lá em Marcos 9, versículo 24, que eu quero que você aplique à sua vida, porque talvez, como cristãos, a maioria de nós vai ter que fazer essa declaração também, desabafar dessa maneira também. Talvez você agora vai aplicar a sua vida. Eu quero que você escute na voz deste homem, talvez a sua própria declaração, o seu próprio desabafo. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele já havia escutado falar de todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, é por isso que ele se aproxima dele, é por isso que ele veio procurar os seus discípulos. Eles não haviam conseguido fazer nada, mas ele fala com Jesus, ainda assim, os seus discípulos falharam, mas se tu podes fazer alguma coisa, é lógico que o Senhor pode fazer algo. Ajuda-me na minha incredulidade. E o Senhor vem, repreende o pai, é lógico, pela sua falta de fé, mas diz, eu posso fazer algo. E ele o faz, e cura o menino. A fé e a dúvida muitas vezes coexistem no coração humano, meus irmãos. Essa tensão entre o desejo de crer e a fraqueza da incredulidade estão presentes dentro da gente. A gente batalha com isso a nossa vida toda de cristãos. Quando você levanta a sua mão e se entrega a Jesus Cristo, quando você vai agora e começa a ler a Bíblia, não quer dizer que agora foi se apagada toda dúvida e você finalmente entra num nível de fé que é impossível de ser apagado. Você continua lutando contra a descrença, contra a sua limitação, contra as suas dúvidas, contra os seus questionamentos. Será que o Senhor se importa pelo que eu estou passando agora? Será que o Senhor está me vendo na situação presente? Será que o Senhor reconhece a situação em que eu estou? E o Senhor está dizendo, será? Você ainda duvida? Você ainda questiona? Você acha que eu não posso fazer algo? Talvez o que nós precisamos fazer é também dizer, Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Mesmo os próprios discípulos de Jesus Cristo, que testemunhavam continuamente os milagres
do Senhor Jesus Cristo, diariamente estavam vendo a ação poderosa do Senhor no meio deles, eles reconheceram que a fé deles não era suficiente, que eles precisavam do auxílio divino. Lá em Lucas 17, versículo 5, nós lemos também uma declaração dos próprios discípulos que dizem: nós não temos fé o suficiente. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles olharam para dentro de si e reconheceram a fraqueza da sua própria fé, e eles recorreram à única fonte que poderia suprir essa falta que havia no seu interior. É por isso que eles dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. As expectativas de Jesus, inclusive sobre o conceder perdão, como nesse mesmo texto aqui em que os discípulos pedem ajuda, eles nos levam a examinar a nossa insuficiência, nos levam a pedir ajuda do Senhor, para que Ele nos levante daquela limitação em que nós estamos. O Senhor, Ele entende isso, e o Senhor é misericordioso, Ele é gracioso, Ele não vai nos derrubar, nos excluir, nos eliminar da sua presença, porque nós temos pouca fé. O Senhor, como fez com Pedro, que o levantou das águas e o salvou, como fez com o Pai aqui, como fez com os discípulos, o Senhor quer ministrar graça, misericórdia em nossa vida, nos permitir experimentar essa fé que nos permite alcançar coisas poderosas e grandes na sua presença. Amém? Crer que o Senhor Jesus é capaz de suprir e nos ajudar em cada área da nossa vida, este é o nosso aprendizado contínuo. Tenha honestidade espiritual, tenha vulnerabilidade para tratar a dúvida que nasce do medo, nasce da dor, nasce do sofrimento, nasce do dia a dia. Esse é o teste que nós estamos. É por esse fogo que nós passamos e a nossa fé é purificada, a nossa esperança, o nosso relacionamento com Ele. É assim que algo mais perfeito, uma fé mais perfeita vai surgindo dentro da gente e nos leva mais perto da sua presença. É o que o Senhor quer conceder para nós. É a graça de entendermos que Ele está do nosso lado, apesar da nossa fé limitada, da nossa fé tão fraca muitas vezes, o Senhor nos toma pela mão também. Sobre crer e não crer, nós vemos que alguns não creem por escolha, e aqui está o fato triste da realidade em que nós vivemos. Alguns escolhem a pílula azul, escolhem viver na ignorância eternamente, escolhem viver no prazer momentâneo, escolhem não entender que existe algo maior que os espera, uma realidade maior que os espera, uma realidade onde existe um conflito, uma batalha, trevas e luz, o Senhor e os demônios, o pecado e a santidade estão ali se chocando um contra o outro, numa batalha que continua há muito tempo e continua presente em nossas vidas também. Mas é triste não crer por escolha própria. A Bíblia frequentemente aponta que a incredulidade não é apenas uma questão intelectual, mas muitas vezes é uma questão moral, é uma questão de conveniência, é simplesmente um descaso com as consequências das nossas ações. Eu quero agora porque quero agora, como um bicho vou atrás dos prazeres, vou atrás do imediato e como bicho morro na minha falta de conhecimento. A luz é rejeitada porque as áreas fracas não são confrontadas. A luz é rejeitada para que não haja repreensão, para que não haja conserto, para que não haja espaço para o toque do Senhor que pode curar. João 3, versículos 19 a 20. João 3, 19 a 20. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, julgamento. Este é o julgamento.
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Uma outra versão diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a questão que está diante de nós. O que é que nós amamos mais? O que é que o mundo ama mais? As trevas ou a luz? Se aproximar de Cristo ou se distanciar dele? Não é simplesmente uma questão de depois eu farei, não é o momento, não, o Senhor entende, não, Deus é amor para todos como estão, não é uma questão de opção, decisão, escolha. A quem amo mais? A luz ou as trevas? Crer ou escolher não crer? Não se aproxima da luz, temendo que as suas obras mais sejam manifestas. Você percebe que é uma rejeição ativa à ação do Senhor. É simplesmente uma questão de amar mais a um do que ao outro. Não existe esse cinza, é preto ou é branco. Ou ama ou não ama. Ou escolhe as trevas ou escolhe a luz. Mas o mundo quer andar muito nesse meio termo, né? Muito no muro. Eu decidi, meus irmãos, recentemente que eu vou ser mais proactive em falar de falsas igrejas. Porque a gente sai daqui, a gente vai para o Brasil, talvez muitos vão estar voltando, inclusive nos próximos anos a gente vai ver uma emigração muito grande, o retorno de famílias para o Brasil, mas eu já estou com o coração doído só de pensar, mas a realidade é que quando chegar lá a gente vai ter que fazer uma escolha. Quem é que nós vamos? Aonde é que nós vamos ficar? Porque existe muita igreja que é fast food, é o interesse pessoal, é simplesmente passar a mão na cabeça, é simplesmente não incomodar ninguém. É um cristianismo vazio, é de aparência, é subjetivo, seja o que for. Mas nós temos que entender que a nossa escolha faz diferença em termos espirituais. Se escolhemos ser confrontados, se escolhemos ser ameaçados no nosso conforto, se escolhemos nos dar ao Senhor, nos entregar ao Senhor, crer nele e deixar que Ele nos mostre, nos abra os olhos para a realidade espiritual que confronta, que não está ali simplesmente para passar a mão, para nos trazer conforto, paz, aquela coisa só de aparência. Hoje tem muito disso e nós precisamos, todo pastor verdadeiro precisa falar sobre e contra esse tipo de cristianismo vazio. Já está começando a aparecer as consequências disso no Brasil, na Austrália, em outros lugares, lá em Nova York, um escândalo recente também, dessas coisas assim, só de aparência, mas quando vai ver é oco, vazio, sepulcro caiado. Mas aqui está falando sobre isso, meus irmãos, não querem escolher crer, porque incomoda. É crer de verdade, é crer de entrega, é crer de se render ao Senhor. Romanos 1, versículo 28 nos fala, além do mais, visto que desprezaram, Romanos 1, versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Houve a escolha e Deus diz, tudo bem, faça o que você quer. E a consequência é um buraco ainda mais profundo, é uma distância ainda maior. A pessoa escolhe viver assim, escolhe se distanciar, escolhe desprezar, e as consequências são ainda piores. As Escrituras descrevem a natureza humana decaída como propensa ao engano, seja para obter vantagem própria, meus irmãos, ou para estar sobre a influência de uma natureza já cauterizada pelo erro, já endurecida pelo erro.
Nós precisamos testemunhar de milagres, aqueles milagres extraordinários de Deus, e reconhecer que Ele esteve ali, que Ele está ali presente, no que Ele faz, a maneira que Ele age, a maneira que Ele nos fala, como Ele nos toca. Mas Faraó mesmo, ele passou por experiências assim, muitos passam por experiências onde eles veem Deus agindo, atuando, liberando bênçãos, fazendo coisas novas, com esses milagres da vida, e ainda assim endurecem o coração para não crer. Isso é um tema presente nas Escrituras. Esse comportamento revela a incredulidade humana por opção, é opcional. Muitas vezes não é uma questão de falta de evidência, mas sim uma questão de disposição interna para rejeitar a verdade de Deus. Mesmo após ver e presenciar as pragas devastadoras ali no Egito, que cessavam imediatamente após a oração de intercessão de Moisés, Faraó, ainda assim, optava por fechar os olhos à soberania de Deus e reconhecer que Ele era Senhor e não o Faraó, o líder do Egito. Seu coração duro rejeitava. A consequência é que ele destruiu o seu reino. E ele viu o operar poderoso de Deus. Não podia ser limitado pela dureza do coração do homem. O próprio povo de Israel repetiu o padrão de Faraó. Durante a peregrinação do deserto, eles viram os milagres de Deus, a travessia pelo Mar Vermelho, o maná diário, a coluna de fogo, e a incredulidade deles permanecia diante dos novos obstáculos que apareciam, das novas dificuldades. Eles continuavam sendo tão descrentes como eram no início da jornada e do êxodo. Números 14, versículo 1, nos fala também hoje, pessoalmente, talvez algum de nós aqui vai se encontrar confrontado com essa realidade. Talvez alguém que esteja nos escutando depois nessa mensagem, que vai ficar, sei lá, por anos aí na internet, se o Senhor não voltar antes. Veja o que diz a palavra: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? Apesar dos sinais, das evidências, do meu agir, do meu operar, da minha presença, das minhas palavras, até quando? Veja a palavra que ele usa: farão pouco caso de mim, me tratarão com pouco caso, estarão me desprezando, fazendo pouco de mim. É isso que o Senhor pensa do povo de Israel, é isso que o Senhor pensa de muitos, ainda nos dias de hoje, porque veem o agir de Deus, veem o operar de Deus, veem como o Senhor os trata, e ainda assim o coração está duro. O Senhor pede: meu filho, chegou a hora, age dessa maneira, você fez essa promessa, agora está na hora de cumprir o seu propósito para comigo. Agora que você viu o que eu fiz, creia que eu vou tomar conta da sua vida e ainda vou continuar operando. Mas ainda assim existe a resistência, existe a teimosia, existe a incredulidade, existe sim o abandonar a nossa intimidade com o Senhor. E o Senhor está dizendo: até quando vocês vão fazer assim comigo? Até quando serão duros? Até quando continuarão resistindo à minha presença, o meu pedido, a minha direção? É um confronto. A gente tem a opção de crer no Senhor, ou a opção de nos render a Ele por completo. Não há como minimizar a seriedade do problema, meus irmãos, aqui. Escolher não crer é fazer pouco caso do Senhor em nossas vidas. E olha, ao longo dessas décadas de ministério aqui, meus irmãos, são tantos que chegam com grandes propósitos aqui, nessa terra. Mas logo, logo, vai tudo, se evapora. É como uma fumaça que vai e se desfaz.
e o Senhor é esquecido. A fé que uma vez existia, como diz o Senhor, uma vez quente, agora não é nem quente nem fria, e o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Com tudo que o Senhor tem me falado, será que eu estou disposto a mudar a minha vida hoje? Se a resposta sua for não, o problema não é falta de fé, é apego às trevas. O Brasil é um país muitíssimo religioso, mas é um país desobediente, teimoso, incrédulo. Porque crer não é simplesmente dizer: ah, Deus é muito bom, eu amo a Jesus. Não é ter uma camiseta que fale de uma coisa ali religiosa. Não, isso não é nada. Até Satanás crê em Deus. Sabe o que faz diferença? É se render, é uma crença que leva à entrega, ao rendimento. Olhe para o que o Senhor tem feito, e não deixe que o seu coração se endureça e trate com pouco caso a fidelidade que Deus já demonstrou em sua vida. Se Ele tem mostrado, se Ele tem se revelado, se Ele tem falado, creia no que Ele faz, no que Ele é, no que Ele pede, para onde Ele te leva, como Ele te conduz. Cada um de nós aqui tem uma experiência individual com Ele, um relacionamento individual com Ele. O Senhor está dizendo: olha, creia. O Senhor não é um Deus Pai de título, é um Deus Pai de presença, de vivência, de intimidade. O Senhor é um Deus amoroso, porque Ele é na nossa vida. O Senhor é um Deus que se importa conosco. O Senhor é um Deus que está do nosso lado. Sobre crer e não crer, nós também vemos aqueles que creem por confiança. Provérbios 3, versículos 5 a 6 falam sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso não quer dizer que você precisa ser um santo para crer no Senhor assim. Você precisa ter sido transformado em uma nova criatura para ser assim. Mas significa que você se colocou numa posição onde você está pronto a fazer uma entrega. É aquela criança que está aprendendo a superar o medo da água, não é? Aí está lá na piscina, o pai está dizendo: pula, vem, eu te seguro. Mas a água parece ser tão assustadora, uma coisa tão difícil de superar. Até aquele momento quando a criança vai e pula, aí dá aquela risada grande porque foi abraçada pelo pai ou pela mãe, e o segura e diz: está vendo? Eu estou te ajudando. Aí daqui a pouco vai e ajuda a criança a nadar na água, a superar o medo. O Senhor está fazendo isso conosco todo dia, meus irmãos. Ele está dizendo: pula, creia, faça, eu estou aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Confiar de coração significa uma entrega racional, voluntária. O termo, inclusive, de apoiar-se no Senhor, traz à nossa mente a imagem de alguém que está ali com uma bengala, um cajado na sua mão e apoia o seu peso ali. Se for uma coisinha fraquinha, aquela pessoa vai cair, vai se quebrar aquilo e não vai ter sustento e ela vai acabar no chão. O nosso entendimento é assim, a nossa compreensão é assim, a confiança em nós mesmos é assim. Eu tenho certeza que você já experimentou isso na sua vida. Quando você acha que você pode, de repente você está com a cara no chão e você diz: eu precisava ter confiado mais em Deus, eu precisava ter confiado menos em mim. O texto não condena o uso da inteligência ou do bom senso, mas sim da autossuficiência, do confiar e depender de nós mesmos. O entendimento humano é limitado, é afetado pelo pecado,
é incapaz de enxergar o futuro, mas o Senhor é fiel. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Reconhecer não é apenas admitir que Deus existe, mas é consultá-lo, é submeter-se a Ele em tudo na nossa vida. Veja, e o texto inclusive diz, olha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Meus irmãos, não é a gente colocar Deus numa caixinha, eu vou reconhecê-lo no domingo, e eu vou ali na escola dominical, no culto à noite, eu vou reconhecer o Senhor, mas durante a semana a gente nem para pensar no Senhor. Senhor, será que eu devo tomar essa decisão? Senhor, como é que eu devo responder àquela pessoa que me ofendeu? Senhor, eu devo investir em tal área? Ou será que eu devo fazer tal decisão financeira? Senhor, qual é a direção que o Senhor quer para a minha vida? Confiar e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é isto. É colocá-lo em toda a área da nossa vida e saber que o Senhor quer nos conduzir para propósitos maiores. Amém? Todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que a nossa vida vai ser perfeita, livre de aflições. Jesus Cristo mesmo disse ali em João 14, versículo 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. As aflições vão vir, as dificuldades, o medo vai se levantar, a gente vai sentir realmente momentos de dúvida, mas Ele diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim. Ele diz, no mundo terão aflições, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós cremos sim que as nossas veredas serão endireitadas, porque a gente pode cometer erros, nós podemos tropeçar, nós podemos falhar, dificuldades vão vir, mas uma coisa nós sabemos, meus irmãos, o Senhor vai endireitar as nossas veredas, se nós cremos nele. A gente vê um Pedro que na sua falha, na sua limitação, traiu a Jesus, mas ainda assim a gente vê Jesus Cristo vindo e o chamando e dizendo, eu te amo, Pedro, e eu quero te usar como propósito na igreja que levanto. Um traidor levantado para servir o Senhor. A gente vê uma igreja que veio à frente, apesar de discípulos que o abandonaram no momento mais crítico da sua vida, o Senhor ainda assim vem e os toma e diz, eu os escolhi para fazer a minha igreja seguir adiante. E o mesmo acontece conosco, meus irmãos, cada um com as nossas limitações. Você pode olhar e dizer, Senhor, eu já falhei tanto, mas Ele vai endireitar as nossas veredas, se nós cremos nele. Aí você vai dizer, Senhor, eu sou o pior dos pecadores, como Paulo, e o Senhor endireitou as veredas de Paulo, uma vez Saulo, o perseguidor da igreja. Meus irmãos, é somente crer, essa é a realidade. Para aquele que não conhece, crê e será conhecido pelo Senhor. Para aquele que já conhece e precisa de uma força para superar, é crer, e o Senhor vai estar ali presente também. Dependência diária, transferir o controle da nossa vida para Deus, isso é o que importa. Não é isolar Deus apenas aos domingos e em grandes tragédias e dizer, aí eu vou lembrar do Senhor quando a situação estiver crítica, eu vou pensar nele. Não, é no simples da sua vida, é de manhãzinha, é no final da noite, é na criação do seu filho, é numa decisão a ser tomada em cada detalhe da sua vida. Para concluir, meus irmãos, a jornada entre o crer e não crer nos coloca diante de uma escolha diária que define a direção e o destino das nossas vidas. Diferente do filme The Matrix, ali Neo pega a pílula vermelha e toma uma única vez para despertar da ilusão em que vivia. O exercício da fé é um treinamento contínuo, diário, onde você tem que hoje, amanhã, depois de amanhã, você está pegando a pílula vermelha e você está dizendo, eu escolho acreditar em Deus. Eu escolho abandonar a ilusão deste mundo, diariamente. Dia após dia, no início do dia, no final do dia, amanhã e depois de amanhã, continuamos pegando a pílula
da verdade e deixamos que o Senhor nos abra os olhos para que creiamos de verdade. Assim, a fraqueza reconhecida atrai a graça. A rejeição deliberada cauteriza a alma. A confiança total traz estabilidade no Senhor. A promessa que Ele endireitará as nossas veredas, meus irmãos, permanece firme para todos aqueles entre nós que decidirmos intencionalmente viver aquela fé que crê que Ele pode e que Ele é em nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé agora, por favor. Eu quero fazer esta oração com você. Eu sei que o Senhor tocou no seu coração e Ele mostrou exatamente aquela coisinha que Ele precisa ministrar na sua vida agora. E eu peço que você diga: Senhor, aqui está. E se for necessário, faça como aquele pai e diz: ajuda-me na minha falta de fé. Se for, faça como os discípulos: me ajuda a crer mais, Senhor, porque a minha fé é limitada. Mas faça essa oração com o Senhor agora. Pai amado, aqui estamos gratos a Ti pelo que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor. A começar de mim hoje aqui, Senhor. Eu sei que meus irmãos também, nós queremos crer no Senhor, profundamente, completamente, totalmente. Senhor amado, não depende de nós. Às vezes pensamos ser super-heróis, às vezes pensamos que é pela tática que usamos, a metodologia, os meios, o modo. Mas, Pai amado, na verdade, o que mais precisamos, acima de tudo, é crer. É crer, Senhor, em Ti. E hoje te abraçamos, Senhor, neste momento. E queremos que o Senhor tenha liberdade de Te mover em nossas vidas, ó Senhor, para nos levar adiante. Se existe alguém aqui que está afundando nas águas como Pedro, toma pela mão e levanta mais uma vez, Senhor. Se existe alguém aqui que, Pai amado, como aquele pai já está frustrado e sem força e não consegue, Senhor, mais acreditar, Senhor, fala que o Senhor tudo pode fazer. Eu te agradeço porque é a Tua palavra. E hoje, num passo de fé, cada um de nós aqui, nós queremos dizer um amém, crendo no que o Senhor fará, não somente amanhã, mas nas nossas vidas, como Teus servos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
possa realmente cantar isso como uma afirmação pessoal, como uma oração, como um propósito. Muitas vezes a gente escuta uma palavra como essa, escuta o desafio do Senhor e a gente we go through the motions. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele está interessado em uma renovação de votos, né? De vez em quando, como casal, a gente faz isso. Às vezes, como família, a gente junta todo mundo. Vamos fazer aqui um novo propósito. E o Senhor, nessa noite, Ele te chama para realmente crer como uma escolha, uma fé intencional. E as palavras dessa canção são fortes, mesmo que as montanhas e vales, desertos e mares estejam assim à minha frente, ainda assim eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e eu vou colher. Então eu quero te desafiar a isso, a você fazer um propósito com o Senhor, pessoal. E se você realmente sentir que você precisa de uma renovação de votos com o Senhor, cante isso como um propósito. Cante isso como uma confissão de fé nessa noite. Amém? Amém, igreja? Esse momento é entre você e o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se Diante de nós, Senhor, as circunstâncias nos fizerem, Senhor, logo, ainda assim, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em
Nós vamos estar nos despedindo agora, mas quero antes lembrar aos irmãos que amanhã nós vamos estar viajando ao Brasil, nós vamos estar de volta já no meio do próximo mês e vamos estar nos unindo com família para celebrar os 80 anos da minha sogra, mas os presbíteros vão estar aqui na igreja, vão estar ajudando os irmãos como necessitarem também. Na igreja, os presbíteros são pastores, eles estão aqui para pastorear e, portanto, podem contar com eles, são homens de confiança. Também temos os nossos diáconos como oficiais na igreja, estão aqui para cuidar da sua vida, auxiliá-lo. Então, pode contar com cada um dos oficiais na igreja, vão ser bênção na sua vida. Agora, eu quero também pedir aos irmãos que estejam lembrando que temos as atividades da igreja, na quarta-feira, culto de oração, terça-feira de manhã, culto de oração também. As escolas dominical continuam fortes e firmes. Convide pessoas para virem, famílias que têm criança pequena, convide para serem abençoados aqui na escola dominical, tem sido uma bênção e você tem a oportunidade de permitir alguém seja edificado também nessa experiência da escola dominical. E é lógico, o culto à noite, vamos estar tendo tanto o suporte dos presbíteros, como também do pastor Washington, que vai estar aqui conosco, vai estar abençoando, e depois vamos informar mais os irmãos dos detalhes, amém? E eu quero agora concluir com oração, convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos abençoar os aniversariantes da semana, a Laura Ferreira, o Enzo de Oliveira, o Bernardo de Oliveira e o Otávio de Oliveira também, colocá-los diante do Senhor, e peço a você que levante a sua mão para ministrar o cuidado de Deus sobre suas vidas agora, amém? Amém. Não é só a minha oração, é a sua também, e a palavra do Senhor diz que há poder na oração do justo, portanto, você vai estar liberando da bênção do Senhor sobre essas vidas agora. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de, como igreja, Senhor, agora declararmos um novo ano de vitórias, de conquistas, do cuidado do Senhor, ó Pai amado, que estejam os teus servos, ó Senhor, ó, protegidos pelas tuas mãos, carregados em teus braços, ó Senhor, no novo ano, onde experimentem, ó Senhor, uma novidade de bênçãos e cuidado e direção do Senhor, ó Pai amado. Isso nós pedimos juntos, ó Senhor, e já declaramos juntos, ó Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É assim, Senhor, que também pedimos o teu cuidado quando o Senhor nos leva em paz aos nossos lares, ó Senhor, numa semana de vitórias e conquistas em Ti. Guarda-nos, é o que pedimos em Teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito seja com vocês, meus irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. A paz, meus irmãos. Todos são convidados a estar ali embaixo no tempo de confraternização no salão da igreja. A paz.